Porque ou ele mostra quem está falando, né? Ou então explica no mosaico e ele mostra todo mundo. Oi, Fernanda. Oi, Felipe. Oi, gente. Angélica. Galera. Tudo bom? Olá. Tudo bem? Larissa, oi, galera. Júlia, oi. Vocês estão me escutando? Estamos. Ó, o Maurício, professor de matemática, acabou de chegar. Olá, Maurício. A internet não está muito boa nesses dias, né? A Maurício está aprendendo a utilizar ainda a plataforma, porque o microfone está fechado, Maurício. Se você quiser falar, tem que clicar no microfone, tá bem? Perfeito? Então, como o professor Angélica falou, o nosso tema inicial hoje é falar sobre autonomia. Algum aluno gostaria, né, de dizer o que ele entende por autonomia? Hein, Mai? Estou te vendo aí, camisa do Flamengo. O que você... Mai, abre o microfone, você é inteligente. Fala pra gente, o que você entende por autonomia? Ela está rindo ali envergonhada, eu estou vendo no quadradinho. Então, pessoal, nesses tempos, né, de pandemia, plataforma virtual, o maior desafio, digamos assim, dos alunos é o que a gente chama de exercício da autonomia. Porque acho que nenhuma geração, nem na nossa adolescência, nem nas anteriores, né, os alunos precisaram tanto exercer a sua autonomia. Mas o que é a palavra autonomia? A gente pensa em independência. Muita gente pensa em autossuficiência, né? O que é um pouco equivocado isso. Tem gente que pensa que autonomia é algum tipo de rebeldia também. Mas, na realidade, a autonomia é o poder que cada um tem de escrever a sua história, né? Você tem aquela tua autonomia individual, é o teu poder de criar, é o teu poder de se posicionar, de trilhar caminhos e de seguir por onde você quer, né? Ao passo em que a autonomia social é muito diferente disso. O que seria autonomia social? A autonomia social é o teu papel na sociedade. Todo mundo tem uma independência em relação à sociedade? Ninguém tem uma dita independência em relação à sociedade. A gente é submetido a regras, né? A instituições. A gente precisa respeitar a nossa Constituição, a gente precisa respeitar os espaços privados, os espaços públicos. Então, a autonomia, ela tem um conceito diferente quando se fala em sociedade. Não é ser independente dessa sociedade, porque cada um de nós é interdependente. O que é interdependência? Você vai sempre precisar do outro. Você vai sempre precisar, para ter os seus direitos resguardados, o outro precisa cumprir os seus deveres. Então, é o que a gente chama. E dentro dessa interdependência, o que seria exercer a sua autonomia? Né? Alguém arrisca aí uma resposta? Como exercer a sua autonomia? Autonomia individual, isso é muito fácil, né? Você toma as suas decisões, você decide o que criar, o que estudar, o que ver, o que assistir, com quem falar, isso é a tua autonomia, né? E quanto mais esclarecida a pessoa for, né, ela vai receber as influências, mas ela vai ter poder de criticidade e decisão. Mas o que seria autonomia dentro de uma conjuntura social? Vou dar um exemplo, o que parece bobo, mas é um exemplo que a gente pode seguir aí, e que a maioria de nós exercita essa autonomia, né? A gente está na rua, compra um chiclete e vai mascar o chiclete, vai fazer o quê com esse papelzinho que sobra? Você é autônomo para decidir se você vai jogar na rua ou se vai procurar uma lata de lixo. Você está exercendo um pensamento crítico. Há 30, 40, 50 anos atrás, muitas pessoas jogavam esse lixo na rua. E ainda existe hoje pessoas que jogam esse lixo na rua. Então, você tomar para si a responsabilidade, né, de jogar esse papel no lixo, já é um pensamento autônomo de responsabilidade. É um exemplo banal.
Pode levar vários exemplos para várias esferas, enfim. Comecei a jogar a bola para vocês, alunos, que queiram participar. Sim, pegando o gancho aqui, falar mais um pouquinho, e aí tô vendo que a Laura chegou aí. A Laura é bem inteligente também. Vai dar várias opiniões, né? Então, Todos são inteligentes. todos Eles são, só né? são Mas muitos tímidos. envergonhados. Eles só são tímidos. Angélica, acabei de ver o Gabriel chegando. Vamos perguntar a ele também. Garoto, quero ver, Gabriel. Abre esse microfone aí e abre teu coração. Vai lá e puxa a orelha dele, se ele não falar. Então, é o que a professora Angélica falou, né? Você tem autonomia e das suas decisões, isso se gera consequências. No caso, consequências até para terceiros. Se você joga um papel na rua, você afeta o direito do outro de ter acesso à saúde. Acesso à saúde não é apenas acesso a hospitais, é acesso à higiene, a uma boa condição sanitária. Se você joga papel na rua, você prejudica o direito do outro à saúde. Se você fura a quarentena, você prejudica o direito do outro à saúde também. E por aí vai. E aí, dentro disso, quando a gente fala em autonomia social, é o teu poder de escrever os teus caminhos e de quebrar paradigmas. Você não vai agir com rebeldia e você não vai simplesmente, né, querer provocar uma ruptura no sistema. Isso não é, digamos, autonomia. Autonomia a gente fala que não é, digamos, se rebelar contra o sistema, e sim bifurcar o sistema. O que é bifurcar o sistema? É descobrir e trilhar novos caminhos a partir dos caminhos culturais já determinados em sociedade, né? Você tem toda uma rotina em cima disso, você estuda, você trabalha, você, né, você pratica aquilo que acha culturalmente correto, moralmente correto, e em cima disso, o que seria bifurcar esse caminho? A gente recebe uma série de paradigmas, né? Uma série de paradigmas sociais e culturais. A gente recebe uma série de condições pré-estabelecidas. Em algum momento na história, dentro de uma história recente, diz o padrão cultural que quem nasce numa comunidade que seja muito carente, que tem uma série de privações e carência, essa pessoa, no máximo, poderia fazer um curso técnico, ser uma mão de obra barata em alguma indústria, em alguma loja, e por aí. E ao passo em que aquele morador daquela comunidade resolve estudar, se dedicar à leitura, se dedicar ao intelecto, ingressar em uma universidade, ele bifurca esse caminho. Ele utiliza de sua autonomia para trilhar um caminho diferente naquela sociedade, né? Eu esqueci, eu acho que até 74, um outro exemplo também bem simples. Até 1974, eu não lembro o nome, nós tínhamos nosso, em nossa Constituição, em nosso conjunto de leis, uma lei que proibia mulheres de jogar futebol, né? Dizia-se ali na letra da lei que o futebol não era compatível com a natureza feminina, né? Eu falei isso olhando para a cara da Larissa, porque ela é ficcionada pelo Flamengo, né? Faz altas festas, né? Comemorando aí. Não sei nem por que ela não tá com a camisa do Flamengo, mas em cima disso existia esse tipo de lei, né? E aí diversas mulheres e setores da sociedade resolveram bifurcar esse caminho, utilizar de sua autonomia para trilhar um caminho novo e mudar este tipo de paradigma. Paradigma é sinônimo de modelo, esse tipo de padrão cultural. E aí, como a gente aplica, né? E aí a gente pode abrir realmente o debate, né? Como é que a gente aplica isso em nosso atual momento? Vocês, alunos, todos nós, mas mais vocês, de repente foram divorciados de sua rotina, né? Vocês foram separados de sua rotina, de seu cotidiano, né? É aquele tipo de questão. A plataforma, a proposta principal da plataforma é prezar pela saúde emocional de todos nós, professores e alunos, né? E a saúde emocional, se não for bem cuidada, ela tem um rescaldo em nossa saúde física, né?
Ou seja, a gente tem aí, dentro desse processo, uma somatização. Então, como assim saúde emocional? Você tem toda uma rotina, todo um senso de pertencimento àquela rotina. Você pode, por exemplo, pegar um aluno, digamos assim, um aluno que não seja muito interessado, né? Aquele colega de vocês que só dorme em sala, fica pelos corredores. E eu digo, até este colega, com certeza, está sentindo falta, né, da escola, do colégio. Ele tem toda uma rotina, e essa rotina escolar dá sentido à vida da pessoa, né? Por mais que ele, por mais que ele durma em sala de aula, o professor fale, ele não esteja nem aí, por mais que ele faça o trabalho de qualquer jeito, por mais que ele faça uma prova sem saber nada, por mais que ele acumule tudo no final do ano, e aí ele ingressa naquela maratona insana de entregar trabalhos, toda essa conjuntura de coisas dá um sentido à vida da pessoa. A rotina, né, as obrigações, elas dão um sentido à vida da pessoa. Porque o que acontece? Aí a gente vai falar de autonomia. A plataforma confere a vocês uma autonomia que o colégio não confere, né? Aquele aluno pode achar muita vantagem no início, por exemplo, simplesmente não acessar a plataforma e aí dedicar 2 a 3 horas por dia para pegar as atividades, realizar de qualquer jeito, procura na internet e pronto, né? E aí ele dedica o seu tempo a ficar no Netflix, a jogar videogame, a conversar no WhatsApp com os amigos. E inicialmente tudo isso parece muito vantajoso e confortável. Mas isso vai criar um abalo emocional a longo prazo muito grande. Ele, aos poucos, vai se sentir, digamos assim, né, sem ter um objetivo de vida, a rotina, as obrigações escolares, a cobrança, vai criar algum tipo de agonia, algum tipo de angústia e vai fazer com que ele tenha, digamos assim, problemas de ordem emocional. Começa a vir depressão, né? Começa a vir uma tristeza. Então, a gente diz, né, para vocês terem engajamento na plataforma, participarem das videoaulas, pela saúde emocional de vocês, né? Pela própria saúde emocional de vocês, a gente pede que vocês tenham esse engajamento. Não se preocupem, né? Ninguém aqui vai pressionar, ninguém aqui vai cobrar vocês. A gente faz esse apelo para que vocês utilizem bem a autonomia de vocês, pelo próprio bem de vocês, não só pelo bem educacional, de se preparar para o Enem, para o mercado de trabalho, mas pelo bem também emocional, pelo bem psicológico. E aí a gente agora permite, aí queremos ouvir mais pessoas, vamos lá. E aí, ninguém se habilita não? Só eu e a Angélica falando aqui. Vai, Fernanda, abre teu microfone. Abrindo, peraí. Tá lento. Tá lento. Seu microfone fechou, Fernando. Abriu. Eu acho que... Tá meio lento aqui a minha internet hoje, tá? A gente tem problemas também, como todos vocês aí. Estamos nos adaptando. Tá escutando? Tô escutando. Então, temos problemas como todos vocês também, né? Estamos nos adaptando, mas é exatamente o que o Felipe está falando, né? Isso aqui é para motivá-los, para manter uma rotina o mínimo saudável, né, na cabeça da gente, para a gente poder ter contato com vocês, saber como vocês estão de saúde, saber como vocês estão de cabeça. E tudo que a gente está passando para vocês, é claro que é no melhor material que a gente pode, tá? Da melhor maneira possível, mas não se preocupem com prazos, né? com pressa. Se preocupem em fazer, em trocar ideia com a gente. É isso que a gente mais precisa nesse momento. Tanto vocês, quanto nós, professores e diretores, tá?
tá em troca. Isso vai manter a nossa mente mais saudável pelo tempo que a gente aguentar, né? Não sabemos, não temos ainda um horizonte muito certo, mas o mínimo que a gente precisa é dessa troca que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Qualquer dúvida aí, gente, é só chamar, é só trocar ideia com a gente. Mais alguém? E aí, aqui temos vários alunos, eu sei que tem uma certa timidez, mas o interessante é vocês, assim, vocês são livres, ninguém vai pressionar. Eu estou vendo as pessoas conversando no chat ali, de repente é muito mais confortável digitar do que aparecer e falar. Sim. Mas seria interessante quebrar esse gelo no primeiro momento. Se imagina em sala de aula. Se imagina em sala de aula, com todos ali, olho no olho, com todos se vendo. Né? A proposta aqui é um apoio mútuo, coletivo. Ninguém aqui vem com a proposta de debochar da cara do colega, nem nada do tipo. Né? Até mesmo para a gente saber como é que vocês estão, o que estão fazendo, como é que está a rotina na casa de vocês, como é que está a saúde da família de vocês, isso é muito importante para a gente. Aqui no chat nós temos a Isalice, né? Dando bom dia a todo mundo. A Maiara, mas ela gosta, só chama ela de Mai. Luana. Júlia vai sair e vai entrar rapidinho. Vocês gostariam, pelo menos, de dar esse bom dia, ligando a câmera de vocês? Mai, liga a tua câmera aí, dá um bom dia pra gente. Tudo bem, a gente entende que isso vai ser com o tempo, né? Essa é a primeira de várias videoaulas. E a gente entende que com o tempo os alunos vão abrindo suas câmeras. Mas o que é que a gente quer que vocês saiam dessa... O que a gente quer que vocês saiam dessa posição de receptores, né? Ou seja, um grupo de professores aqui falando e vocês somente recebendo. A gente quer que com o tempo aconteça essa troca, realmente. Mas aí, voltando, né, a gente falou de autonomia. Como é que vocês acham que aquele aluno, né, vocês sabem que muitos alunos não possuem um senso de pertencimento em relação à escola, ao colégio. Muitas vezes até depredam um colégio. Como a plataforma poderia ajudar aquele aluno que é alheio a tudo no colégio? Né? No primeiro momento, a gente acha que esse aluno nem vai entrar na plataforma. Mas, como vocês acham que a gente pode ajudar aquele colega, né? Por exemplo, vocês têm contato com muitos alunos pelo WhatsApp. Vocês estão chamando os colegas para a plataforma, para as videoaulas, né? Porque a gente se preocupa, porque para muitos colegas, o único fio de sociabilidade é realmente o espaço físico do colégio. E esse aluno, como a gente pode chamar esse aluno através das redes sociais, Facebook, o WhatsApp, Instagram, o que for, né? Twitter, TikTok. Fernanda, é você, Fernanda, tua televisão, você tá com a televisão ligada, não tá? Ou é eco da minha voz? Não, é porque a tua barrinha que tá mexendo ali. Não tá não, tá tudo silêncio aqui. É alguém que tá com a TV ligada. Deve estar mexendo aqui. Eu vou fechar o microfone. Não, de repente a tua caixa de som pode estar dando eco, realmente. Pode ser um eco da sua caixa de som. Mas aí... Vou fechar aqui. Vamos lá, quem gostaria não só de falar, pode colocar uma dúvida no chat. Né? Eu estou acompanhando o chat aqui. Quem queria colocar algum tipo de dúvida, ou algum tipo de curiosidade, ou algum tipo de tema para a gente debater. Se você não quiser ligar a câmera e falar, coloca no chat. Coloca no chat. Vamos ver aqui. Larissa, fala alguma coisa, Larissa. Larissa é professora de Química. Tô mexendo aqui no... Maria Eduarda.
ouvindo. É bom que eu aprendo também. Fala, Larissa, tá com problemas aí na conexão? Maria Eduarda fez uma pergunta ali. Uhum. Ela pergunta, cadê meu chat? Tá. A gente vai ter aula normalmente? A intenção é que, aos poucos, com vocês entrando, a gente consiga fazer uma aula normalmente, assim, em videoconferência. A princípio, nós estamos marcando aulas de 30 minutos para poder fazer esse encontro, né? A gente tira dúvidas, a gente fala um pouco sobre a matéria, fala um pouco sobre a vida, mas à medida que os alunos vão entrando maciçamente, a gente vai estabelecer um horário normal de aula. Mas isso só é possível se todos entrarem. Se 1, 2, 3 alunos entram em cada aula, fica um pouco complicado a gente dar aula para uma turma de 2, 3. Então, a gente tira dúvidas, a gente fala um pouco sobre a matéria. O tempo de aula em vídeo está sendo menor que o da escola, porque senão também vocês ficam cansados. A ideia é que a gente troque, que a gente leve e que vocês tragam para a gente. Por que o tema da aula hoje, escolhido pelo Felipe, foi autonomia? Porque eu vou falar só um pouquinho, eu tinha até falado que eu ia falar, eu vou aproveitar esse gancho, a gente vai ter aula normalmente. Na nossa educação, a gente nunca teve uma proposta, assim, que atendesse às necessidades do padrão atual vigente. Nós estamos todos trancados em casa, e a gente tem que exercer a autonomia como antes nunca. E isso foi sendo construído de uma forma muito precária ao longo da educação no Brasil, por exemplo. Nós temos exemplos claros de alunos realmente autônomos, porque desde pequenos em casa, os pais propõem uma educação mais autônoma. A criança pequena, eles já ensinam a amarrar o cadarço, já ensinam a comer sozinho, e tem pais que criam os filhos com menos autonomia. Ah, não, meu filho vai se sujar todo, eu prefiro eu dar a comida. E a criança vai crescendo numa educação menos autônoma ou mais autônoma. Isso faz com que essas crianças vão se tornando adolescentes, mais ou menos autônomos, e adultos da mesma forma. O que nós vemos hoje é que a maioria dos nossos alunos, não só no estado, mas em vários tipos de escola, eles não têm a autonomia necessária para segurar a onda nesse momento de crise. Não só alunos, professores também. Muitos de nós têm dificuldade de organizar os pensamentos e a rotina para que a gente possa sentar e construir a aula própria para essa ferramenta nova tecnológica da internet. Então, em algum grau, menos ou mais autonomia, a gente está tentando agora correr atrás desse prejuízo e fazer com que não só a gente se capacite, mas tentar motivá-los a exercer essa autonomia, que é para estarmos mais ligados aqui, e conforme isso for se desenvolvendo, por que não a aula ser como era na escola? Por que não? Mas atualmente está difícil, porque a gente não está conseguindo a adesão de vocês. Vocês precisam entrar na plataforma, vocês precisam estar presentes na sala de aula aqui virtual. Vocês precisam tentar, nem que seja 1 ou 2 exercícios ao dia, para tentar cumprir a carga conteudista, que é impossível a gente não passar por isso também. Então, é importante que vocês façam. Ah, mas já passou o prazo. Não importa. Vai lá e cumpre cada etapa, cada tarefa. Eu não consigo fazer 5, 6 atividades ao dia. Não estou com a cabeça legal, estou deprimida. Ok, faz uma. Ah, eu já não consegui fazer nenhuma. Ah, mas aí você acorda no dia seguinte um pouco melhor. Em vez de fazer uma, faz 2. O ideal aqui é a gente colocar para fora mesmo o que está sendo difícil para a gente nesse momento.
E está sendo, não só para vocês, para a gente também. Tem dia que a gente está super para baixo. Ontem mesmo, eu só queria ficar na cama, não tinha vontade de fazer nada. Aí eu levantei, fiz alguma coisa. Eu gosto de plantas, aí eu fui cuidar um pouquinho das plantinhas, fiz um desenho, que há muito tempo eu não desenhava. Então, assim, buscar elementos que possam conectar a gente de alguma coisa prazerosa e talvez aqui mesmo, buscar na plataforma de ensino esse elemento, porque a troca é muito legal. É muito bom a gente estar aqui, ver o rostinho de vocês, compartilhar de ideias, compartilhar da nossa vida, isso é muito legal. Faz falta para a gente estar em contato com o outro. Isso é inerente ao ser humano, o ser humano precisa do outro. Então é isso. Abro aí o espaço para vocês. Nelson chegou! Bom dia, Nelson! Nelson está só escondido ali. Houve uma pergunta ali, vai haver o isolamento vertical? Isso é um tema para se debater, né? Porque a instituição escolar, isso é uma política, uma prática de governo. A gente não tem como, a gente não tem gerência sobre isso. Mas, né, é um tema que pode ser debatido em muitas aulas, ou na atual aula. Eu acredito que, enfim, uma vez, né, acredito que tudo seja gradual, né? Uma vez que a pandemia esteja controlada, esteja amenizada, o isolamento vertical, de repente, seria um dos degraus até se chegar à normalidade. Enfim, mas prever isso, pelo menos para mim, é impossível, né? Eu realmente não teria como prever quando isso aconteceria, mas dentro do debate, alguns conseguiriam prever, outros não. E o Gabriel, Gabriel escreveu aqui o seguinte: e se o maior problema não fosse ficar sem estudar ou cumprir com as tarefas, mas sim ficar preso em casa, não sair sem ver gente? Gabriel, foi justamente o que a gente falou aqui. A nossa maior preocupação é com a saúde emocional de vocês e a nossa também, né? Ou seja, neste atual momento, o foco realmente não é a obrigação formal e técnica do estudo. A maior preocupação é, como você falou, a sociabilidade. O ser humano, ele é um animal social, né? É o que a gente fala, né? Ele é um animal que age por cultura, é um animal social. E aí, como sociabilizar? Né? A gente socializa pelo WhatsApp, a gente socializa pelo Facebook, e a plataforma, ela vem como mais uma opção de socialização em tempos de pandemia, né? Porque, como você falou, e com muita razão, o maior problema é ficar preso em casa e não ver gente. A gente só consegue ver pessoas através de uma tela, ou então pela janela, ou parentes próximos. Eu, pelo menos, estou há 3 meses sem ver meus pais, né? Enfim, eu faço chamadas de vídeo para meus pais, para minha irmã, etc e tal, para minha sobrinha, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, mas a gente vai se sustentando, né? Ainda bem que agora, né, por mais que haja desigualdade, muitos não tenham acesso a uma série de coisas, ainda bem que pelo menos grande parte, né, muitos de nós têm acesso a essa tecnologia. Né? Imagina na gripe espanhola que ocorreu há 100 anos atrás, mais ou menos, ali na década de 10 do século XX. Imagina ali, na década de 10, em 1917, mais ou menos por ali, pouquíssimos possuíam telefone ou coisas do tipo. Então, a gente com a tecnologia, isso nos permite o exercício da sociabilização. E a plataforma ela vem conjugar aquilo tudo que a gente falou no início da videoaula, né? A questão da sociabilização, que é importante, é uma sociabilização em parte, porque não tem o contato presencial, né? Tem até o contato visual, mas não tem o presencial. A gente conjuga também, sim, a importância de se estudar e de se preparar, né? Pode não ser o foco agora, mas é um dos elementos, é importante também. E essa questão da rotina que eu falei lá no início, né? Ou seja, são as rotinas, são as obrigações, o cumprimento das obrigações que norteiam muitas vezes e nos dão objetivos e metas de vida. Porque se a gente fica muito divorciado e solto de tudo, começam a surgir problemas como depressão, né? A gente começa a ter pensamentos assim trágicos, pensamentos tristes,
Então, a gente se ocupa, né? A gente busca obrigações e ocupações. Então, concordando contigo, Gabriel, o maior problema é sim, né, ficar preso em casa e não ver gente. E a gente vai ao máximo usar a tecnologia para se sustentar emocionalmente, psicologicamente, para que a gente passe por esse período. Certo? Certo, Gabriel? Vocês podem continuar a colocar no chat aí, né? A Júlia, acho que colocou aqui também. Júlia Silva dos Santos, o que é trabalhar com autonomia? Então, Júlia, repetindo aqui o que a gente falou no início, né? A autonomia é o teu poder de decisão, né? O nosso poder de decisão, ele pode ser muitas vezes influenciado ou não, né? Muitas vezes a preguiça ou a necessidade de diversão é o que influencia o nosso exercício da autonomia. Muitas vezes é um objetivo, uma proposta, né, de se formar, de se obter o certificado, de se ingressar no mercado de trabalho, que faz com que a gente, digamos assim, vença nessas tentações da preguiça, da diversão sem limite, né, da diversão sem organização, para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Então, você vai utilizar a autonomia para trilhar os seus caminhos. Na escola, no colégio, como eu falei, né, vocês têm autonomia no que tange à liberdade de expressão de vocês. Vocês estão livres para se expressar, mas vocês são cobrados o tempo todo. A gente fica no pé de vocês, né? Se vocês estão em sala e colocam um fone de ouvido e mexem no celular, estamos ali apostos, né, para dar uma bronca em vocês, para pedir para que vocês parem com isso. Se vocês estão, né, conversando com um coleguinha do lado, fazendo outra coisa, a gente vai interceder. Se vocês estão passeando no corredor, né, se alguém da equipe diretiva flagrar vocês, vai mandar vocês para dentro de sala e por aí vai. Ou seja, a gente tem dispositivos de cobrança, de fiscalização, coisa que realmente não existe mais na plataforma, né? Ou seja, muitos podem, por exemplo, muitos aqui estão com a câmera desligada, podem estar no WhatsApp, podem estar vendo televisão, fazendo uma série de coisas, e a gente não tem como ficar em cima disso. Então, vocês vão precisar se autoeducar nesse sentido, né? Vocês não têm mais a figura do professor para educar vocês nesse sentido, vocês vão ter que se autoeducar. E, realmente, se vocês não exercerem com responsabilidade, autonomia, isso pode ter graves consequências no futuro de vocês, no futuro profissional de vocês. Então, respondendo à questão sobre autonomia, o nosso maior desafio é fazer com que o aluno utilize a autonomia com responsabilidade na plataforma, né? Se organize, tenha uma rotina, tenha hábitos, e a partir disso também ele passe, né, a entender que não haverá mais ninguém durante esse período de plataforma para cobrá-lo. E ele vai ser senhor de suas ações e totalmente responsável pelas consequências dela. Né, passar aqui para a Angélica, que vai responder a Fabíola aqui. Eita. Nelson, quer responder a Fabíola ou eu respondo? Nelson responde. Nelson, liga a câmera aí. Não tem problema em responder, não. Ele pode responder a segunda, ou a terceira, ou a quarta. E aí, Nelson? Eu acho que o Nelson entrou e... Eu vou, então. Eu mando ver. Deixa eu ver. Tá com o microfone desligado, Nelson. Será que o Nelson está na área? Será que o Nelson simplesmente... Eu acho que é só o espírito. Não, ele foi cobrado e saiu da reunião. Ele deve estar com problema, eu estou brincando. Ele deve estar com problema, deve estar tentando ligar a câmera e o microfone, não deve estar conseguindo. E provavelmente vai sair da aplicativa. Voltou aí. Ok. Posso responder? Estão ouvindo? Pode responder, querido. Qual a diferença entre autonomia e cidadania? Autonomia social e cidadania. Bom, vamos pelas palavras. Eu costumo dizer que
a gente precisa conhecer muito as palavras que por si só elas falam. O que significa autonomia? Auto, que sou eu próprio, de si, que sou eu, e nomos, que vem do grego como se fosse lei. Então, a autonomia é a minha lei. Eu faço a minha lei. Eu crio a minha regra, as minhas normas. Social, no meio do que a gente pode dizer o que é sociologia, do outro. Mas você não cria uma lei sua com o outro. O outro é o que faz parte do que nós somos. Por isso, quando a gente fala que a autonomia social sou eu dentro, criando a minha lei, criando as minhas regras, meus hábitos, meus costumes, com o outro. Seria, aí, nesse caso, uma autonomia social. Não. Você é você. O outro, que neste caso caberia mais a pergunta com relação à cidadania, a cidadania é a todos os que participam da cidade. Portanto, então, nós somos e vivemos dentro dessa polis, que aí a gente vai falar sobre política. Mas como você é um cidadão, você vive dentro da cidade. Então, como exercer isso é dever em função de cada um. Na cidade, você é o outro, no meio dos outros. Agora, na sua autonomia, só você pode responder e falar por si. Você é responsável pelos seus próprios atos. Portanto, nesse caso, a aula de hoje, que é exatamente falar sobre a questão da autonomia, você deve criar essas regras, deve criar essas normas, deve criar as suas leis. Não por uma imposição social, por ninguém está pedindo isso para você, mas que você, ao menos, tenha essa consciência dos seus próprios atos. E se tivermos essa consciência, nós estaremos fazendo isso, assim, por vontade, vontade própria. Então, o que acontece com isso? Isso quer dizer o seguinte, que a sua liberdade, por mais que ela venha a ser condicionada pelo outro, pela cidade, por tudo, mas você é capaz de fazer com que ela se reverta para si como algo que seja muito mais prazeroso do que, de fato, se você quiser realmente, assim, fortunar a sua vida, querendo exatamente, assim, ser só autônomo e não ter nenhum parâmetro, nenhum conhecimento, nenhuma base e nenhum dever que lhe caiba. Isso não é possível dentro das próprias condições em que vivemos socialmente. Esta pandemia hoje tem mostrado para nós várias coisas. Eu espero que todos nós, quando sairmos disso aqui, realmente consigamos ver o mundo de outra maneira. Porque está difícil. A gente sabe que está difícil, mas, de qualquer maneira, precisamos exatamente de conforto, de abraços, de carinhos, de conversas, que acho que o mundo deve mudar um pouco essa nova estratégia. Ou seja, tudo será revisto. Não tem como a gente querer voltar para ser a mesma coisa. E aí a autonomia cabe exatamente o quê? O que você pôde projetar para sair? Eu acho que a nossa ação agora é como é que nós devemos nos preparar para sairmos disso. Não querer sairmos só por sairmos. É momento de, sim, de fazermos com que nós possamos, assim, traçar um projeto para a saída disso. Para tudo. Só isso, pronto. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Nelson. Então, seria autonomia social quando a pessoa decide por ela mesma que ela deve fazer ou não algum ato que pode prejudicar outra pessoa. E a cidadania, ela não necessariamente ela é exercida de uma forma autônoma. A pessoa pode ser obrigada a tomar uma ação por uma lei. É isso? Então, estão ouvindo? Estamos ouvindo. Então, veja, a autonomia social parece pleonasmo, ou seja, é você com as suas leis dentro do outro. Social significa o que é o outro. Sócio, daí a gente fala sócio, sócio é o outro. Uhum. O outro é a parte do que nós somos do outro também. Nós somos o outro para o outro. Ok? Não é você também.
quando a gente está falando aqui de autonomia, é isso, é se você se conscientizar dos seus próprios atos, você criar as suas leis. É claro que você, como faz parte de um meio sociológico, ou seja, você faz parte de um estudo do outro, dos seus atos, ações, fatos e todas as coisas que repercutem, nós nos tornamos cidadãos por estarmos exatamente na cidade, não no campo. Aí há um conceito que a gente fica sempre discutindo, né? O homem do campo, o homem da cidade. O homem da cidade, como o homem do campo, tem dentro disso as nossas regras, as nossas normas, as nossas leis, pelo qual todos deveremos segui-la. Mas você segue também sendo autônomo dentro dessa lei que é regida pela sociedade. A sociedade cria parâmetros sociais, cria leis, cria regras, cria normas, que nós devemos segui-las. Então, o que é cidadão? É você fazer o quê? Um exercício de cidadania. Olha, ninguém te cobra, mas se você faz um cidadão, você está fazendo com que a sua lei queira agir daquela forma, haja de tal modo que ela se torne exatamente uma ação para todos. É isso que é cobrado. Então, só para eu esclarecer, a autonomia, você é o dono da sua lei, mas você não pode fazer com que essa sua lei interfira no outro. O outro é o outro do qual você também é parte do outro para essa pessoa. E a cidadania é porque no meio dessa sociedade, nós somos cidadãos. Um com o outro, interagindo um com o outro. As palavras soltas, elas têm um significado. É nisso que eu estou me baseando, no significado das palavras autônomas. Autonomia, social, cidadão. É isso que eu estou falando. Como isso age, a sociedade, por ser um campo maior, ela impõe as regras, os hábitos, os costumes e alguns valores que a gente segue, porém, assim, se não houver punição ou condenação de um para o outro, todos nós sejamos assim felizes e vivemos na sociedade justa, ponto, se é que existe essa sociedade justa. Já dizia o Rawls que queria uma sociedade justa, né? É isso. Ok. Deve ter contribuído com as palavras. A gente consegue fazer um... Eu estou sendo ouvida? Está. Tá sim. A gente consegue traçar um paralelo agora com essa pergunta do Gabriel aqui, ó. Em relação às diversas crises que o Brasil está vivendo, você acha que podem impedir que tanto essa geração quanto próximas terão dificuldades em se tornarem autônomas? Eu acho justamente o oposto. Eu acho justamente o contrário. Todas essas crises que são geradas não só no Brasil, como no mundo inteiro, né, diante desse quadro pandêmico, que por trás dele vem também crises econômicas, políticas, sobretudo no Brasil nós vivemos uma crise política muito grande, né, e que desta vez é uma crise impulsionada pelo próprio presidente da República. A gente está vivendo num momento crítico em diversas esferas. E justamente pela criticidade do momento, faz com que a gente tenha que pegar para si, cada um de nós, responsabilidades que talvez a gente nunca tenha pensado antes em ter que assumir. Por exemplo, agora vocês tendo que tomar as rédeas da própria educação. Voltamos para o tema autonomia. Cada um de vocês, cada um de nós, tentamos agora traçar um planejamento próprio, uma rotina própria para estudar, para se dedicar a algum prazer ou alguma atividade específica. Eu vou aprender a tocar violão. Como? Se você não pode ter um professor realmente. Cursos. Como? Vamos buscar aula online. Isso é um exercício de autonomia. Eu preciso aprender sobre matemática, não estou legal em matemática. Então, eu preciso me dedicar mais às aulas de matemática. Você, por si próprio,
está tendo que desenvolver uma autonomia que antes você bastava a sua mãe, o seu pai, ou o professor, olha, você já fez o dever? Não, agora vocês têm que criar uma rotina autônoma. E com relação assim, eu acho que é uma pergunta genérica, né? Essa geração contra as próximas, para os lugares autônomas, o futuro, assim, a tecnologia indica que o futuro é cada vez mais ligado aos meios de comunicação autônomos, né? A gente cada vez vê menos televisão, que é uma coisa imposta para a gente, e mais a gente escolhe o que vê. Isso também é uma atitude autônoma. A gente prefere ver um programa, a gente não quer ver o programa que a TV está passando na hora que ela quer. A gente quer ver o programa que a gente quer na hora que a gente quer. Isso também é um tipo de autonomia. Passo a palavra para o grupo, vou desligar o microfone. A minha pergunta, na verdade, é... Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estamos. Vai, pessoal, responde. Eu não sei se todos... Mas, enfim. Essa turma é específica ou não? São todos os alunos? Que turma seria essa? Isso aqui é uma grande reunião, né? Tá, entendi. Perfeito. Com a palavra, Felipe. Não. Algum aluno agora, de repente, se encorajaria a falar alguma coisa ou ainda não? Né? Ó, o Marcos acabou de chegar. Eu sei que ele se expressa muito bem. Marcos, você acabou de chegar. Marcos é um aluno, né, ele que tem o dom da oratória. Né? Liga a tua câmera aí, fala com a gente. Tô brincando, ele acabou de chegar, vai sair correndo da reunião. Bem, já que nenhum aluno ainda se encorajou a falar, né, mas eu espero que, né, eu primeiro espero que essa pandemia realmente não dure por muito tempo, mas a gente sabe que vai ter uma longa duração, sim. Enquanto a gente tiver que usar a plataforma, a gente espere que aos poucos mais alunos se encorajem ali. Se bem que tem uns que eu conheço aí que teriam totais condições, são destemidos e falariam numa boa, mas tudo bem. Né? Foi realmente, né, a pergunta, né, sobre a diferença entre autonomia social e cidadania, realmente, né, foi o que o Nelson falou, esse conceito de cidadania, né, a gente confunde muito com democracia, né, democracia e cidadania. Né? Porque o que acontece? A cidadania, né, como é colocada, é aquele cidadão que tem acesso a direitos, que tem o usufruto de toda uma constituição que rege aquela sociedade. A Grécia é o berço da democracia, mas não é o berço da cidadania. A cidadania foi construída ao longo da história humana. Né? Porque na Grécia Antiga se surge o conceito de democracia, o poder emana do povo, mas só poderia exercer o poder quem tivesse cidadania. Só era o povo, né? Direito, só era o povo que tinha direito de executar e exercer o poder, aquele que tinha cidadania. E nas cidades-estados da Grécia Antiga, poucos tinham acesso à cidadania. Né? Só quem era homem, só quem tinha posses, quem não era estrangeiro, quem não era escravo, é quem poderia decidir sobre os rumos da nação. Hoje em dia, na teoria, todos podem decidir acerca do rumo da nação, através do voto, através do sufrágio. Né? Deveríamos ter mais plebiscitos. O último plebiscito que aconteceu foi em 92, para a escolha de sistemas políticos de governo. Mas, por mais que, na prática, a democracia seja violada, porque o ser humano é corrupto, na letra da lei, né, a democracia e a cidadania são garantidas, na letra da lei e nossa Constituição. E a gente diz, não há um problema em relação às leis. O que há mesmo é um problema em relação à aplicação e fiscalização das leis. Né? E aí parte mesmo da corrupção humana. O ser humano ele se corrompe em todas as esferas. Quando ele transgride uma lei, quando ele não aplica a lei,
ou quando ele se deixa subornar, né? Alguém aí gostaria de pegar a palavra? O Marcos, ele fez... o Marcos chegou agora, eu vou só responder a ele, aí a gente passa a palavra. Oi, fala, Nelson. Eu senti uma provocação do Pedro aí, dizendo, Nelson, são mais de 13 mil mortos e tal, e daí? Olha, eu vou lhe dizer, é uma certa provocação que eu estou percebendo, mas eu vou responder o seguinte. De fato, os números talvez estejam para mais ou para menos, nós não sabemos o exato. O que nós sabemos é que nós estamos numa política, desse momento, que nós chamamos de necropolítica. Seria essa necropolítica. A necropolítica é a política da morte, do que é negro, do que denigre, daquilo que não presta. Então, a necropolítica é um conceito que tem aproximadamente uns 8 anos, que muitas pessoas vêm trabalhando sobre essa ideia de alguns governos trabalharem com a política da morte. No caso, agora, nós temos um imbecil na presidência que ele tem brincado com isso, ou seja, com a morte, é um prazer que ele tem mórbido, já que ele está exatamente dizendo isso, que não existe, que isso é uma gripezinha, tal, e daí eu não sou coveiro. Realmente, para o cara que ele já prega que deve se morrer mais de 30 mil pessoas, e daí isso tanto faz, você vê nitidamente que ele não está preocupado. Então, ele, como está com o poder de poder dizer que são só 13 mil, e a imprensa dizer isso, mas pode ter sido muito mais, também pode ter sido muito menos. Para ele, é pouco. É pouco, se ele tem um objetivo de querer com que 30 mil morram, o que são 13 mil? Está faltando quase ainda metade. E ele não está fazendo exatamente nada para consolar as pessoas, consolar o seu povo, consolar os que são realmente, de fato, os trabalhadores, os brasileiros que desenvolvem esse país. Esse país só vai crescer realmente assim, agora está sendo percebido, porque tem gente para trabalhar, por uma necessidade de um salário mínimo, enquanto os empresários querem realmente assim, que todos trabalhem para quê? Para eles poderem usufruir de quê? De viagens, trocarem de carro e curtirem e tal, enquanto tem gente trabalhando para eles. Então, essa pandemia agora, essa discussão entre quantos morreram, quantos vão morrer, é subjetiva. É lamentável, porque assim, não deveria ser palavras de um chefe de Estado, mas, infelizmente, é o que nós estamos presenciando. Pode falar, Felipe. E aí, alguém quer a palavra aí? Deixa eu colocar no chat aqui. A Angélica, ela colocou vários links aqui. E o Marcos, ele fez uma pergunta do que se trata essa aula, né? Então, o Marcos chegou agora. Essa é uma primeira aula, é o que a gente fala, é uma aula que trata de socialização, né? Socialização e saúde emocional nossa e de nossos alunos, né? É um momento, entre aspas, de se quebrar o gelo, e a gente pegou como norte o tema autonomia, né? Já que o maior desafio de vocês, alunos, é estudar, né? Tendo, assim, total exercício, total posse de sua autonomia. Então, a gente está tratando isso, mas não só isso. A aula está aberta para diversos temas, né? Estamos tratando de diversos temas, os alunos estão perguntando, estamos falando de isolamento social, estamos falando de política de governo, estamos falando de diversos assuntos aqui. Sim, é bem flexível, como você colocou. Você também é livre para abrir sua câmera e falar com a gente, mas se ficar tímido, pode utilizar o chat, pode debater, dialogar, colocar temas para a gente desenvolver aqui. Mas é basicamente isso, né? A proposta é que a gente faça aulas com um tema norteador, com um tema motivador, aquele tema para dar um up na aula, aquele tema para dar o start, né? Aquele tema para alavancar, para impulsionar a aula. E uma vez a aula impulsionada e prosseguindo de forma fluida, a gente começa a debater temas transversais.
Vocês podem colocar outros assuntos, outros temas, e a gente entrecruza saberes aqui, sem problema algum. Como você disse, a proposta aqui é flexibilidade mesmo, né? Alguém aí gostaria? Enfim, né? Eu, Nelson e Angélica, Fernanda, falamos bastante, né? A gente já está chegando a um período já de encerramento, acredito eu, pelo menos, já estou quase no encerramento de minha oratória. E aí, se nenhum aluno for se colocar, aí a gente pode até encerrar, se for o caso. Se ninguém mais quiser falar, a gente até encerra e marca um novo dia. Aí a gente pede que vocês trabalhem a timidez de vocês, que vocês trabalhem esse tipo de questão. Os caras estão tocando aqui. Ali, chamar. Vou aproveitar e vou entrar aqui enquanto ele resolve. Tá. Vai, Angélica, some aí, vai lá. Não, eu queria só reiterar isso que você acabou de falar, que eu já tinha falado antes, para que vocês possam ser mais presentes aqui conosco, nessa plataforma. É um ganho para os dois lados, porque a gente fica tentando elaborar vários materiais bacanas para vocês, e a gente posta, a gente faz um trabalho de pesquisa bem legal, e quando vai ver na plataforma um aluno, dois, três, às vezes nenhum aluno de uma turma está conseguindo fazer o trabalho, e a gente compreende que é um momento complicado, que nem todo mundo está legal para fazer as coisas, mas, se for possível, a gente pede que vocês participem das aulas. As aulas são agendadas. Alguém tem alguma dificuldade na plataforma, acessar esse material, entregar esses trabalhos? Alguém tem alguma dificuldade? Talvez esse seja agora o espaço para a gente tentar tirar as dúvidas quanto à plataforma e as várias ferramentas que ela propõe para a gente. Se alguém tiver alguma dúvida, poderia colocar agora e a gente tentar ajudar, porque a gente também teve dúvidas e a gente ainda tem dúvidas e a gente está tentando solucionar essas dificuldades da plataforma. E se vocês puderem participar mais das nossas reuniões aqui, das nossas salas de aula, que a gente coloca lá na agenda, no mural, isso vai ser muito legal para nós e para vocês. Esse encontro faz bem. É isso. Angélica, estão ouvindo? Eu vou responder uma pergunta do Gabriel, se a ignorância implica também na autonomia. Veja, a ignorância é o não conhecimento. Ignose, conhecimento, gnose, e ignose seria sem conhecimento. A pessoa que não tem conhecimento, ela não perde a sua autonomia, até porque ela não tem noção do que é saber ou não saber, do que é conhecer ou não conhecer. Como autonomia são as suas próprias ações, seus próprios atos, o que se faz é o seguinte, que não há implicância nisso. O que a gente está aqui dizendo o tempo todo, pelo que eu tenho percebido e ouvido, é o seguinte, você necessita de se tornar autônomo, buscando querer aprender, querer saber as coisas. Por exemplo, o exemplo que a Angélica deu ainda agora, querer tocar violão. Você pode partir da sua autonomia para fazer isso. Se tornar ignorante é não querer conhecer, não querer saber. O que implica isso numa questão com a outra é a seguinte, assim, se você ao menos sabe o que são as coisas, torna-se mais fácil. Sair da ignorância, ou seja, da ignose, é exatamente buscar isso. Querer aprender, querer saber, querer conhecer. E aí o autônomo, ele, como nós estamos tentando aqui jogar para todos, é o seguinte, é sair da sua própria ignorância, sair da sua inércia e não querer fazer só as coisas sozinha, sem conhecimento. Muito pelo contrário, é buscar querer aprender, fazer pelo conhecimento. Desde quando nós estamos tendo um momento de desenvolvimento da humanidade, nós estamos sempre aprendendo. Então, assim, não há como você querer ser ignorante o tempo inteiro. Desde o modo de fazer arroz, desde o modo de lavar a roupa, há sempre um saber que nós vamos aprendendo, carregando isso por uma certa tradição. E uma geração e época que a gente vai passando para frente. Então, assim, o ignorante é o que não conhece. Então, a partir
do momento que ele sai dessa inércia e começa a querer aprender, saber, conhecer, ele então implica assim, fazer com que a sua própria autonomia torne-se algo que seja mais vantajoso para si, na sua própria lei. Pronto, chega, acabei. Vou acabar, hein? Algum aluno gostaria de fazer? Alguém, se ninguém mais tiver nada a falar, algum aluno gostaria de ligar a câmera e só fazer um encerramento? Algum aluno se encoraja? Então, olha só, se Não, ninguém... Gabriel, uma pergunta. Vai. Tem mais uma última pergunta aí, ó. Última Gabriel. não. Fica à vontade, Gabriel. Quem responde? Você, Angélica? Vai lá. Não, vou não. Vou não, porque prefiro que seja de outra família. Agora, vou uma responder. pessoa que não se posiciona diante de um assunto extremo, mesmo sabendo o contexto, essa pessoa é ignorante? Digamos, ela não se posiciona, mas ela sabe, se ela sabe o contexto, ela já não ignora tanto assim. Exatamente. Né? Ela já olha. Mas é óbvio que é uma pergunta provocativa. O Nelson está ali se coçando. Vai, Nelson, fala com o Gabriel. Na verdade, o Felipe acabou de responder exatamente. Se ela sabe do contexto, assim, o silêncio para ela é exatamente o quê? A forma de não querer fazer com que os outros venham a querer aprender e ele, sabendo disso, ele não se torna ignorante. A menos que ele realmente seja provocativo, como é o caso da pergunta aí. Mas, de qualquer maneira, é mais fácil de fazer com que, às vezes, as outras pessoas desenvolvam o tema, o conhecimento, o saber, e você, de fato, observe. E aí você não é ignorante. Ignorante é o que não conhece. Ou que se nega a querer conhecer. Na hora que você sabe o que é a coisa, você não é mais o ignorante. É o que o Felipe acabou de dizer. Ok? Obrigado aí.